Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Este é mais um vídeo da série Café com Jesus e aproveite, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente abaixo e também compartilhe este vídeo com mais pessoas. E o tema de hoje está muito interessante, onde nós vamos refletir sobre o poder do sangue de Jesus, a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Você já ouviu falar a respeito disso? Se não, fique até o fim. Com certeza você vai ser muito edificado através dessa palavra. Pois bem, o texto base de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então, o escritor do livro de Hebreus aqui nos fala do significado profético do sangue de Jesus. Ele diz que através do sangue de Jesus nós temos o direito e a ousadia de entrarmos nesse santuário de Deus. O que é? Que santuário é esse? É você, de fato, ter acesso à presença do Pai, a ter o privilégio de ser ouvido e de ter suas orações atendidas pelo Criador do Universo. Como é que você chega diante de Deus, do Criador? Somente através do sacrifício de Cristo. Quando ele verteu o seu sangue, o véu do templo se rasga de alto a baixo, que era um local onde os sumos sacerdotes judeus eles entravam uma vez no ano com a oferta de holocausto, uma oferta de sacrifício de sangue, inclusive, em favor do pecado das tribos de Israel. Isso era feito uma vez no ano, quando o sumo sacerdote ia ao Santo dos Santos e ofertava aquele sacrifício, em favor da remissão dos pecados. Mas, com o passar do tempo, esse sacrifício de animais ele foi perdendo o seu significado simbólico. Por quê? Porque as pessoas continuavam sem um arrependimento genuíno, sem uma transformação de vida interna, e passaram a fazer aquilo somente de modo ritualístico, como fosse um simbolismo, uma liturgia. Mas Deus ele não recebia mais. Então, foi necessário o quê? O derramamento do sangue do próprio Deus, agora o Deus Filho, o amor encarnado do Pai, desceu, como homem e ofertou a sua vida, carregando sobre si todos os nossos pecados, todas as iniquidades da humanidade. Esse sacrifício significativo porque o Pai da eternidade viu o seu Filho justo, santo, padecendo, sofrendo de forma extremamente cruel e sem merecer, sem ter pecado. Ele sofreu uma morte. E que morte é essa? A morte de cruz, que era a mais desonrosa para as pessoas. Era considerado uma maldição, era maldito todo aquele que era morto na cruz através desse instrumento de tortura do Império Romano. Então, Cristo ele faz o sacrifício final, essa oferta final a Deus. Tanto é que quando ele entrega o seu espírito ao Pai na cruz, ele diz: está consumado, está pago. Ou seja, os pecados da humanidade
foram pagos através desse ato simbólico e profético, profetizado há muitos séculos atrás. Entre eles pelo profeta messiânico Isaías, quando ele diz sobre Cristo: e ele foi como ovelha muda ao matadouro. Em outra passagem ele diz: e ele foi cortado da terra dos viventes. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele, e sobre as suas pisaduras, as suas chagas e feridas, nós fomos sarados. Então o profeta Isaías, cerca de 500 a 700 anos antes, já havia profetizado a respeito da morte e do sacrifício do Messias, que significa o Salvador da humanidade. Porque, como também o livro de Hebreus nos mostra, aqui versículo 22, capítulo 9, verso 22, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A remissão é justamente perdão, misericórdia, dá o entendimento de uma dívida que simboliza o pecado, e que essa dívida ela teria que ser paga de algum modo. Quando os homens infringem as leis comuns, é necessário que um julgamento, uma sentença, que pode ser condenatória. E o salário do pecado, ou o resultado do pecado qual é? É a morte. Mas Cristo, ele pagou essa condenação em nosso lugar. Por isso que nós vemos que sem o derramamento de sangue, o sangue, né, que é tipo da vida, e nesse contexto ele representa o próprio Espírito Santo de Deus que estava sobre Cristo. O Espírito Santo, que é o Espírito que gerou a vida em todo o universo. Você vê isso no livro de Gênesis, né? Durante a criação, a Trindade estava envolvida. E é dito, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face das águas. Então, desde o início da criação do mundo, o Espírito Santo, ele estava agindo, gerando vida, gerando os elementos da obra criadora. Mas agora, devido ao pecado da humanidade, o Espírito Santo tem um novo papel, que é gerar vida mais uma vez, mas a vida espiritual, é vivificar aquele que havia sido condenado à morte devido ao pecado. Então o Espírito Santo, vertido ali na cruz através do sacrifício de Cristo, é ele que nos dá vida, uma vida nova com Deus. Significa justamente essa reconexão com a eternidade, que é o pecado que traz separação entre o homem e Deus. Tem um outro texto em Isaías, também diz: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar, nem os meus ouvidos tapados para que não possam ouvir a oração, né? Mas é o pecado que põe separação entre mim e vós. Ou seja, desde o início do mundo, nós formos pegar ali de Gênesis, né? O pecado original, pela desobediência cometida, quando o homem desobedece o mandamento básico de Deus, quis ser igual a Deus, o conhecimento do mal, da maldade, ele entra na terra, e as pessoas escolheram o quê? Justamente a prática da maldade, ao invés da luz, da verdade, que é o próprio Deus, o próprio Cristo, também como Filho de Deus, personificação dessa verdade, que é andar em um caminho de pureza, de retidão diante do Pai. Mas desde Gênesis também o Senhor já tinha provido o escape
para a humanidade. Por isso, o sangue de Jesus, ele é esse fio condutor que conecta todos os livros, né, da Bíblia. Você vê essa menção ao sacrifício de Cristo, de Gênesis até o livro de Apocalipse, porque isso mostra que a vinda de Cristo é o grande projeto que Deus tinha preparado para resgatar o homem dessa sentença condenatória que veio sobre a vida dele devido ao pecado. Que sentença era essa? A morte eterna. Isso significa o quê? Significa uma eternidade sem Deus, uma separação eterna entre o homem e Deus, porque é o pecado que põe separação entre nós criaturas e o nosso Pai Criador. Mas através do sacrifício de Cristo podemos agora entrar, como o escritor de Hebreus fala, com ousadia diante da presença de Deus. Veja só, então você pode aí da sua casa hoje chegar com ousadia diante da presença de Deus e dizer: Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus, tende misericórdia de mim, perdoa minhas falhas, meus pecados, através desse sacrifício perfeito que foi pago na cruz por Cristo, o teu Messias, o meu Salvador. E aí, você fez isso, você já vai estar mostrando para Deus que você valoriza, você conhece o significado profético do sacrifício de Cristo. Não foi uma morte apenas histórica, um sacrifício histórico que ficou na cruz, mas você está ali clamando pela vida, pelo poder vivo do Espírito Santo, para que ele haja na sua vida e possa lhe purificar, lhe redimir. Redimir é o quê? Como nós falamos, perdão. Que a sentença, seja lá qual for, de condenação sobre a sua vida, ela seja dissipada. Que Deus, ele é um Deus de misericórdia. Então, ao entrar com ousadia no santuário de Deus, mediante o sangue de seu Filho Jesus, nós temos isso aqui, ó. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então você vai ser purificado de todo o pecado, dos pensamentos negativos, malignos, tudo aquilo que coloca separação entre você e o Pai. Tudo isso será dissipado, lavado, limpo, através do poder que há no sangue de Jesus e que é tipo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos purifica de todo pecado. Então, o clamor também é a oração de socorro. Uma oração que você pode fazer em um momento de aflição, de uma luta, de uma dificuldade que você note, algo que venha contra a sua vida, seja fisicamente ou espiritualmente, e você quer um acesso rápido ao trono da glória de Deus, garantir que você será ouvido, então você pode fazer esse clamor, iniciar sua oração clamando pelo sangue de Jesus. Isso é uma doutrina também muito enfatizada pela igreja que eu congrego, que é a Igreja Cristã Maranata, e o Senhor revelou a eles há muito tempo esse significado e essa importância do sangue de Jesus. Então, iniciamos nossas reuniões e cultos sempre clamando de joelhos pelo sangue de Jesus para termos esse perdão dos nossos pecados. Você não pode chegar diante de Deus impuro. Os sacerdotes antigamente, eles tinham todo um preparo, e que se ele chegasse diante do trono de Deus, diante ali do Santo dos Santos, no tabernáculo, com alguma impureza, na antiguidade eles eram fulminados, porque eles estavam ofertando um sacrifício estranho a Deus. Então, obviamente, que é o sangue de Jesus que nos dá essa condição, nos limpa e nos possibilita esse acesso para que possamos chegar diante do Pai com ousadia, com temor, e Ele ouça a nossa oração e seja benéfico, né, em perdoar
benigno em perdoar, em conceder as suas bênçãos para as nossas vidas. Então, eu espero que essa palavra tenha sido de edificação para você, que você tenha percebido a importância do sacrifício de Cristo, desse fio condutor que liga toda a palavra de Gênesis a Apocalipse. E eu lhe convido, inclusive, a você revisitar alguns textos, né, da Bíblia, inclusive esses que eu mencionei aqui no vídeo, e você perceba justamente esse significado do sacrifício de Cristo e do seu sangue, que é tipo do Espírito Santo que nos perdoa de todo pecado. Amém? Muito obrigado se você ficou até aqui. Se inscreva no canal, veja os demais vídeos deste canal e os demais quadros também. Temos quadros de narrações bíblicas, de testemunhos, experiências e também de canções para adoração a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.